30 anos do Copom da Amazônia, de acordo com o requerimento número 1813/2025 do excelentíssimo deputado estadual Pastor Oliveira. Queremos desde já agradecer a presença de todos que puderam vir a este plenário e aos que nos acompanham através dos nossos canais de comunicação, YouTube e Facebook da Assembleia, Rádio Assembleia 93.9 FM, TV Assembleia 7.2 e o nosso portal al.p.leg.br. Neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo presidente desta sessão solene, deputado estadual Pastor Oliveira. Convidamos agora a secretária estadual de Desporto e Lazer, a excelentíssima senhora Cibele Franceli Costa Peixoto. Convidamos ainda o meio-campo do time Esporte Clube Macapá, senhor Aldo do Espírito Santo. Convidamos o jornalista que fez a cobertura do Copom Amazônia, senhor Humberto da Costa Moreira. Convidamos também o bicampeão brasileiro e referência atual no futebol, senhor Francisco Jorge Almeida Filho. Neste momento, pedimos a todos que, se possível, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional e do hino do Amapá, intitulado Canção do Amapá.
desejar e agradecer a presença da senhora Aldenora Ferreira Santos, esposa do excelentíssimo deputado estadual Pastor Oliveira. Senhor Calistrato Videira da Silva, ex-preparador físico dos times Amapá Clube Independente e ex-comandante-geral da Polícia Militar. Senhor Rudinei Cunha, ex-secretário estadual de esporte. Senhor Delci Alberto Liz Ferreira, árbitro de futebol. Senhor Humberto da Costa Moreira e senhor Aníbal Sérgio Costa. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos os nossos homenageados e os que estão em nossa galeria de honra. Muito obrigada. O esporte, especialmente o futebol, sempre ocupou um papel de destaque na formação cultural e social do povo amapaense. Mais do que uma simples prática esportiva, ele se consolidou como instrumento de transformação, inclusão e identidade para inúmeras comunidades. Nesse cenário, atletas que dedicaram suas vidas ao futebol tornaram-se verdadeiros símbolos de perseverança, talento e superação, elevando o nome do Amapá e servindo de inspiração para as novas gerações. Reconhecer a trajetória desses desportistas por meio de uma sessão solene é, portanto, uma forma legítima de valorizar sua contribuição não apenas para o esporte local, mas também para o fortalecimento da cidadania e da autoestima do nosso povo. A homenagem proposta reflete o respeito e o orgulho que a sociedade amapaense sente por esses homens e mulheres que, com amor ao que fazem, deixaram um legado que ultrapassa os limites dos campos e se inscreve na história do nosso Estado. E para oficialmente darmos início a esta sessão solene, passamos a palavra ao excelentíssimo deputado estadual Pastor Oliveira, presidente desta solenidade. Obrigado ao cerimonial. Mas eu vou ter que quebrar de novo esse protocolo que eu fiz da outra vez, na outra sessão solene. Tá? Se nós estamos aqui hoje, nesta manhã, acima de tudo nós temos que agradecer a Deus. Então, a Deus. A misericórdia dele nos dá a condição de podermos estar hoje aqui nesta casa para poder prestar essa homenagem a todos os ex-atletas e aos familiares daqueles que infelizmente não estão mais no nosso meio, mas a família está aqui representando a cada um. Então, eu gostaria que todos pudessem ficar de pé, por favor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós entramos neste momento diante da Tua presença para agradecer ao Senhor pela vida, agradecer por nós estarmos aqui nesta manhã, porque se não fosse a Tua mais rica misericórdia, nem aqui estaríamos. Então, graças te damos pelo ar que nós estamos respirando, que o Senhor nos concede de graça. Graças te damos por todos nós estarmos aqui reunidos em família, meu Pai, com um propósito importante, com um propósito especial que não poderia de maneira alguma ficar no anonimato e nem sequer no esquecimento, que é prestar as verdadeiras e justas homenagens a esses ex-atletas e aos seus familiares nesta manhã. Então, nós colocamos, meu Pai, esta sessão solene sobre o Teu comando, sobre a Tua direção, do início ao final, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora sim. Bom dia a todos. Feliz por estar aqui nesta manhã de sessão solene, como falei na oração há pouco, é uma sessão solene que estamos prestando uma justa
e verdadeira homenagem a esses ex-atletas, jogadores de futebol que fizeram muita alegria para o estado do Amapá, né, enquanto estavam exercendo a função, e principalmente em 1975, que trouxeram para o estado do Amapá Matias, né? Essa alegria para todos aqueles que são, eu costumo sempre dizer, que são amantes do futebol, aqueles que gostam do futebol, trazendo o campeonato do Copão da Amazônia em 1975 para o estado do Amapá, que na época ainda era território federal, bem como o Acre, o Rondônia e o Roraima, que eram justamente os 4 territórios federais que faziam parte do Copão da Amazônia. E o Macapá Esporte Clube, né, nos deu esse privilégio, essa alegria e essa satisfação imensa de poder conquistar esse campeonato, que eu tenho certeza que naquela época eu estava apenas com 5 anos de idade, mas pelo pouco que foi mencionado, falado, né, através do nosso amigo, o capitão, que era chamado de capitão, né, o capitão do time, né, foi uma competição muito forte, muito pesada, ao ponto de querer até boicotar o time do Macapá Esporte Clube, né, colocando até coisas na alimentação dos jogadores para poder tentar impedir que o time pudesse alcançar o objetivo que era o de ser campeão. Mas nada impediu, né, de que de fato o Macapá Esporte Clube pudesse ser campeão da Copa da Amazônia em 1975. Esse é o motivo, né, de nós estarmos hoje aqui, nesta manhã, nesta sessão solene. Eu quero, de antemão, já agradecer a Deus, mas agradecer a presença da minha esposa, né, Aldenora, né, eu não gosto que chame de Aldenora, né, mas é a Aldenora, né, que é a Rosinha, que está aqui com a gente, que de fato é uma rosa, eu sou o cravo dela, ela é a minha rosa, né? Então agradecer a presença aqui da minha esposa, agradecer a presença do seu Calistrato, né, o seu Calistrato que aqui está conosco, né? A gente tem um carinho todo especial por ele, que a gente fica até feliz de poder saber que ele está aqui conosco nesta manhã. O ex-secretário estadual de esporte é o Rudinei Cunha, né? Rudinei Nunes, que está aqui conosco também prestigiando esse momento todo especial. Ao árbitro de futebol, o Neuci, onde é que ele está? O Neuci. Aqui, o Neuci está aqui com a gente, né, sempre fazendo, né, a alegria dentro dos estádios, né? Obrigado pela sua presença. Agradecer à imprensa, a Humberto da Costa Moreira, que é um referencial, né, da imprensa esportiva aqui no estado do Amapá. Agradecer também, tem uns que infelizmente não puderam estar presentes devido à sua condição de saúde, né, mas é necessário que também seja mencionado o nome de cada um deles, porque cada um deles também fizeram parte desse momento, né? Todos eles fizeram parte desse momento, transmitindo para o estado do Amapá tudo o que estava acontecendo lá dentro do campo de futebol. Ou seja, eles, naquele momento, eles transmitem as emoções do que os jogadores vivem dentro de campo, para aqueles que estavam ouvindo, né, ouvindo a rádio, através desses jornalistas ligados diretamente à imprensa, e que a gente fez questão também de poder trazê-los aqui, aqueles, claro, que puderam estar presentes. Humberto da Costa Moreira,
João Câncio Picanço, Aníbal Sérgio Costa, o Francisco de Paula, o Estevão Picanço, o José Orlando Pereira, o Horácio Marinho, o Francelmo que está aqui, né? Cadê o Francelmo? O Francelmo que aqui se faz presente, o Mário Tomás, o Soriano Costa, né? Agradecer a presença de todos vocês e já deixar mencionado também a todos que infelizmente não puderam se fazer presente. Agradecer a mesa, a senhora secretária estadual de Esporte e Lazer, a Cibele Peixoto, que aqui se faz presente, obrigado pela sua presença. O lateral direito do Esporte Clube Macapá, que eu fiquei sabendo que era, né, era o jovem da equipe, né, que tinha 16 anos na época, né? Com 16. Gente, isso aqui ajudou a ser o terror do Flamengo. Esse aqui ajudou a ser o terror do Flamengo junto com Washington e Assis, né? Quando aquela dupla dinâmica, Washington e Assis, causava, né, muito choro para os flamenguistas, os vascaínos e os botafoguenses. O Aldo faz parte dessa época, né? Ele tem 16 anos, se destacou, né, no Esporte Clube Macapá, né? Saiu do estado do Amapá e se despontou lá fora, né, principalmente no Fluminense. Obrigado, Aldo, pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez, o Humberto Costa, que é um jornalista que está aqui também, faz parte da mesa. Obrigado, Humberto. O bicampeão brasileiro e referência também atual do futebol, que é o Francisco Jorge Almeida Filho, que a gente conhece como Jorginho Macapá, que aqui está conosco. Obrigado, seu Jorge. Os homenageados, não poderia em momento algum também de poder mencionar o nome deles, seu José Luiz Ferreira de Araújo, senhor Jonas Duarte Moraes, Augusto Vanderlei Aragão da Silva, Francisco de Assis Silva do Espírito Santo, o Aldo do Espírito Santo que está aqui conosco, Marco Antônio da Silva do Espírito Santo, que era o capitão, né? Antônio Gonçalves Cardoso, Carlos Roberto, neste ato representado pelo seu irmão José Augusto Borges Araújo, Antônio Cardoso de Souza, neste ato representado pelo seu filho Ronei Monteiro de Souza, Aldemir Furtado França, neste ato representado pela sua neta Maria Gabriele, o senhor Albano da Silva Pereira e o senhor José Pires Barbosa. E nós temos também aqui, não poderíamos em momento algum deixar de mencionar os ex-atletas que contribuíram muito com o esporte macapaense, que ajudaram, que deram a condição necessária para que o Esporte Clube Macapá viesse também ser o primeiro campeão, né, do Copão da Amazônia, e que hoje eles estão em memória, né? Partiram, não estão mais no nosso meio, mas é necessário sim que se mencione o nome de cada um deles, porque eles fizeram parte dessa história, né? Fizeram parte desse momento de alegria e de festa para o povo amapaense, principalmente para os admiradores e torcedores e familiares do Esporte Clube Macapá. Senhor Roque João Montes Torres, representado pela filha Elisenda França Torres. O Biratã Silva do Espírito Santo, representado pelo filho Rafael Lima Espírito Santo. Antonino da Costa Figueira, deste ato representado pelo filho Cleito José Ricardino Figueira. Senhor Raimundo dos Santos Souza, senhor Haroldo Santos da Silva do Espírito Santo,
Raimundo Anais de Oliveira e o Edésio Lobato de Souza. Agradecer também a todos que estão na galeria, todos os assessores, todos que vieram prestigiar esse momento todo especial para nós. Todos bem sabem que o esporte, para mim, tem sido uma das nossas bandeiras aqui nesta casa. Nós temos muitos projetos voltados para o esporte aqui no estado do Amapá. Então, mais do que nunca, seria importantíssimo nós realizarmos esse momento, porque eu costumo sempre dizer que o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é ressocialização, o esporte é educação, o esporte é disciplina, o esporte é segurança pública, o esporte é paz. Tudo isso está embutido dentro do esporte. E cada um dos senhores que hoje aqui estão, certamente daqui a pouco estarão recebendo essas homenagens, saibam que vocês deram, podemos dizer assim, um pontapé inicial, inspirando muitos outros a prática desportiva, principalmente no que se refere ao futebol aqui no estado do Amapá. Né? Nós temos aqui o seu Jorginho, né? Seu Jorginho Macapá, que também foi influenciado por vocês, bem como o Tiaguinho, né? Eu me lembro desses dois porque eu sei que os dois jogaram na Tuna. Né? Os dois jogaram na Tuna. A Tuna é o time que eu torço lá em Belém do Pará. Né? Então, eu me lembro, logicamente, dos dois, né? Do Jorginho Macapá e do Tiaguinho, e que tiveram vocês como referência para que os dois também pudessem se destacar no futebol amapaense, no futebol do Norte, Nordeste e também no sentido de Brasil, como o próprio Jorginho, que aqui está, foi bicampeão brasileiro pela Tuna e pelo Paysandu, né? Pela nossa Tuna luso-brasileira e pelo Paysandu. Tá? Então, sem sombras de dúvidas, esse dia de 1975 foi muito especial para o Amapá, foi especial para todos nós. Inclusive é necessário fazer até menção, né, que naquele dia foram marcados 3 gols, não é isso, Aldo? 3 gols, né? Foi 3-0 do Macapá contra o Ferroviário. O Ferroviário era de que estado? Era do estado de Rondônia, né? E os 3 gols foram marcados pelo Barradas, pelo Carlos Roberto e pelo Aldo, que aqui está do nosso lado, né? Então, naquela época já era goleada, né? Então vamos dizer que foi uma goleada do Esporte Clube Macapá em cima do Ferroviário, ganhando de 3-0, né? E se tornando campeão, primeiro campeão, né? Do Copão da Amazônia. Senhoras e senhores, eu vou agora, neste exato momento, abrir a fala para que os que compõem a mesa possam também ter a oportunidade de poder se expressar, tá ok? Falar, desabafar, né? E colocar para fora a alegria e a satisfação daqueles momentos vividos, né? E o que está vivenciando hoje. Justa, homenagem sincera, verdadeira, essa data histórica do estado do Amapá ficar no anonimato, ficar no esquecimento. Nós não poderíamos, em momento algum, permitir que essa data ficasse no esquecimento. Tá ok? Então, primeiro, antes da fala, nós estaremos colocando aqui um vídeo para que todos pudessem assistir. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui já vai relembrar, né,
aos jogadores que aqui estão presentes nesse dia grandioso para vocês e para a família de vocês. Por favor, gostaria que fosse colocado o vídeo. Tem que abrir a sessão aqui. Obrigado. De pé, por favor, gente. Invocando a proteção de Deus em nome do povo amapaense, declaro aberta esta sessão solene. Obrigado. Podem sentar. Por favor, pode colocar o vídeo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o pastor Oliveira pela iniciativa, né, de relembrar um fato muito importante da história do futebol amapaense. E depois, né, lembrar que a conquista do Copão da Amazônia foi muito importante para o Amapá. Uma competição que, aliás, nasceu no Amapá através do idealismo de um grande esportista, Raimundo Omar Pontes Holanda, que foi chamado lá em Porto Velho, durante o Copão, de pai do Copão. Tá? Então, acho que é importante fazer isso, lembrar esse fato, tá? Porque é um fato que marca profundamente, né, a história do nosso futebol. O futebol pé no chão, que nasceu pelas periferias de Macapá, de campos irregulares, mas deu grandes craques do futebol brasileiro. Inclusive desse time que conquistou o Copão da Amazônia. Bira foi jogar fora, Albani foi jogar fora, Aldo foi jogar fora. Dois deles foram campeões brasileiros depois de ter vestido o manto sagrado do Esporte Clube Macapá em 1975, lá nos gramados de Porto Velho. Foi uma odisseia do futebol do país. Muito obrigado a todos. Mas precisamente na pessoa do deputado Pastor Oliveira, dos jornalistas Anselmo Jorge e o Jorginho Macapá, pela feliz ideia de referenciar esses atletas, na época amadores, abnegados. Não posso nunca me esquecer da recepção que o povo amapaense nos prestou na nossa chegada a Macapá, após conquistarmos a primeira Copa da Amazônia no ano de 1975. O povo invadiu o aeroporto, nos carregou, saímos em passeata na cidade, carro de bombeiro, coisa que aquele território naquela época nunca tinha visto. Mas muito obrigado por me localizarem aqui em Salvador, mas quero dizer que nunca me esqueço do Amapá, de Macapá, dos bons momentos felizes que passei. Abraço a todos, fiquem com Deus. Bom dia a todos, autoridades presentes, Pastor Oliveira, Jorginho, meus amigos, meus caros colegas do Copão da Amazônia, os copeiros de 1975, o que restou deles, né? Nós estamos aí e esse meu depoimento é realmente um agradecimento, principalmente ao Pastor Oliveira, pelo reconhecimento que teve a um evento, um feito que foi feito pelos atletas do Esporte Clube Macapá, lá nos anos de 1975, quando nós conquistamos o primeiro Copão da Amazônia, em campos lá de Porto Velho. Um agradecimento principalmente a ele, porque foi a pessoa que reconheceu que esse feito, para a época, foi um grande feito, foi um acontecimento esportivo na cidade sem precedentes anteriores. Desfilamos de carro aberto e também
eu gostaria de agradecer e o convívio, agradecer a Deus, o convívio que eu tive com esses atletas, essas pessoas que participaram de todo o evento, desde a diretoria do Esporte Clube Macapá, na pessoa do seu Raimundo Armanais, na pessoa do seu Maí Bemergui, depois pela imprensa esportiva que esteve cobrindo o evento, como Humberto Moreira, como Nilson Montoril de Araújo e também as outras pessoas que lá estiveram. A diretoria da Federação Amapaense de Futebol, que nos deu todo o apoio, deu todo o incentivo para que o Esporte Clube Macapá não tivesse nenhum problema extracampo, na pessoa do senhor Manuel Antônio Dias e também na pessoa do doutor Pedro Assis de Azevedo, que era o vice-presidente do Manuel Antônio Dias, o Duca. Então é assim, gente, muito obrigado, pastor Oliveira, pelo reconhecimento que nós conseguimos ter, o reconhecimento que você teve do nosso feito, e agradecer a todos os desportistas do futebol amapaense, meus amigos de futebol, da grande amizade que nós tivemos lá naquela oportunidade, e que eu falei da primeira vez que as únicas pessoas que fizeram com que eu não torcesse pelo Flamengo foram o Bira, quando foi para o Internacional de Porto Alegre, eu torcia pelo Internacional, e também o Aldo, quando foi campeão brasileiro pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Então, foram as duas únicas vezes em que eu torci contra o Flamengo, né? E essa amizade se perdura até hoje, graças a Deus, muito sadia, muito salutar, e infelizmente eu não posso estar aí de corpo presente, mas estou em pensamento agradecendo a todas as autoridades e a quem contribuiu, como também o Jorginho Macapá e o Francelmo Jorge, que é o historiador do futebol do passado, agradecer por todo esse evento que está acontecendo, que aconteceu aí na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Muito obrigado, senhor. Eu acredito que essas fotos ainda têm boas lembranças, boas recordações, né? Então, para dar continuidade, nós vamos abrir a fala, primeiramente, ao senhor Aldo do Espírito Santo, com um tempo de 5 minutos, para poder... Isso, Aldo, fica à vontade. Se você quiser usar a tribuna, pode usar a tribuna, correto? Fica à vontade. Bom dia a todos. É uma satisfação para mim estar nessa casa de lei que representa o Amapá. Aqui saem as decisões que nós tanto precisamos. Viu, deputado? O senhor está proporcionando para nós, então a plateia que estiver aqui hoje, estão sabendo um pouco da história do Macapá Esporte Clube, da família Zudinho. Porque 50 anos não é fácil, não. Muitos colegas nossos já foram, mas tem uns aí que estão sobrevivendo ainda. Eu quero o mais novo lá. Estava com 16 anos na época e me senti muito à vontade, porque nós tivemos aquela garra, a disposição para desbravar a Amazônia, porque nós saímos daqui de Macapá para disputar lá em Rondônia um campeonato muito duro. A época era o Campeonato Brasileiro, que eram os 4 territórios que estavam disputando. Então nós era a zebra. E nós chegamos lá, mostrando o nosso talento, que sempre o Amapá teve, e aqueles que não são amapaenses, que vieram de coração para cá, para a nossa terra, sempre vêm buscar os seus objetivos. Então nós estamos muito gratificados, porque, pastor, o senhor junto com a nossa secretária Sibeli, vocês estão proporcionando a todos nós, família Zulina, que
nós nunca fomos homenageados. Então, foi preciso 50 anos para o senhor realizar esse evento aqui para todos nós aqui nessa Casa de Lei. Então, quem está vivo, vamos comemorar essa plateia que está aí. Vocês que têm filhos que não sabem o que representa o torneio da integração, mas é tipo o Campeonato Brasileiro. Eu ganhei o torneio da integração e fui campeão brasileiro em 84 pelo Fluminense e sou amapaense. Acho que vocês nem sabem, porque falta um pouco de divulgação para mostrar para o filho de vocês como o amapaense pode ser brasileiro. Vocês vejam na televisão e acho que vocês aqui, 90% não sabem que tem 2 campeões brasileiros. O Bira, meu irmão, que faleceu, e eu que fui, o Bira foi em 79 e eu fui em 84. Então, nós temos talentos. Como o pastor Oliveira falou, o futebol agrega a todos, tudo que a gente representa. Tira os garotos da droga, tira os pais que saibam onde ele está, os pais ficam tranquilos. Então, o esporte é isso, é uma dedicação, é a garra. Aí, como você chegar lá, na minha época que era difícil, eu cheguei, agora está mais fácil, tem televisão, os filhos de vocês todos vê os campeonatos, sabe por onde a bola, sabe bater na bola, sabe tudo, e naquela época era difícil. Quando eu cheguei lá, eu estou falando um pouco da história do Fluminense, porque vocês que não sabem, quando eu cheguei lá, os caras pensavam que era índio. O cara me entrevistar lá no Rio de Janeiro, para mim sair no placar, na revista Placar, ele queria que eu fosse nu, com uma flecha e arco em Copacabana. Verdade. Eu digo, não, eu quero isso, eu quero jogar futebol. Eu vim do Amapá com toda a garra, com toda a dedicação, com todo o afeto. Desculpa a minha emoção. Mas o senhor pastor, que meu professor Luiz aqui, essas minhas lágrimas aqui não é de tristeza, é de alegria, para vocês verem como é difícil. E agora está mais fácil para vocês, porque vocês sabem que tem até o Jorginho que foi bicampeão brasileiro, tem o Bira que foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro. Então os filhos de vocês já sabem que tem hoje, porque eu tinha que vir nessa Casa de Lei falar. Nós temos campeões brasileiros e campeão do primeiro torneio da integração em Rondônia, com toda a força, com toda a garra, com toda a dedicação. Então, muito obrigado pela atenção que vocês me deram. Obrigado, Aldo, pelas suas palavras. A gente pode perceber a sua emoção, né? E, infelizmente, lá atrás, a gente sabe que, de fato, existiam 1001 dificuldades, né? 1001 impossibilidades, mas você foi um dos que conseguiu, né, ultrapassar essas barreiras, ultrapassar todas essas dificuldades, não se importando naquele momento até com os constrangimentos, né? Quer dizer, passou por constrangimento achando que o Amapá só tinha índio, né? E a gente sabe que aqui nessa terra, que hoje, aliás, em novembro, vai completar 32 anos que essa terra me acolheu, que essa terra me recebeu. É uma terra que eu me sinto feliz, que eu me sinto realizado, né? É uma terra que a gente tem lutado, tem trabalhado muito por essa terra, por esse lugar, pelo esporte, né? Para que, de fato, de verdade, o Amapá possa se despontar, possa aparecer e, por que não, né, mais uma vez continuar se despontando no sentido esportivo, né? Hoje a gente vê aí o Wesley se despontando mundialmente, né? Por que não o futebol, né? Hoje nós temos aí, né, um garoto que saiu aqui do Curiaú, né? Saiu daqui do Curiaú, né? Igor Paixão, saiu com 12 anos o garoto,
hoje está se despontando lá na Europa. Ou seja, isso graças a vocês, porque vocês foram inspiração. E vocês continuam sendo inspiração, para aqueles que amam o esporte e que gostam principalmente do futebol. Vamos dar continuidade, abrindo a fala para o jornalista Humberto da Costa Moreira, que com a sua voz pôde passar para todos aqueles que estavam aqui em Macapá, ouvindo a transmissão, e procurando sentir o que os jogadores estavam sentindo naquele momento dentro de campo, porque acredito que é muita emoção, Alberto? Fique à vontade com o seu tempo. Bom dia. É uma satisfação estar presente neste momento de homenagem aos jogadores do Macapá, pela conquista do Copom da Amazônia de 1975. Foi uma odisseia muito bonita desse clube tradicional aqui do estado do Amapá. E eu acho justíssima a homenagem e parabenizo o pastor Oliveira por ter lembrado desse fato histórico do esporte amapaense. A gente que acompanhou e acompanha o futebol há bastante tempo sabe que na história do futebol amapaense esse fato é muito relevante e inesquecível. De vez em quando a gente encontra com os campeões aí pelas ruas, que a vida vai nos separando, a cidade vai crescendo, e quando a gente encontra com as pessoas que conquistaram aquele título, a gente fica muito feliz e relembra aquele momento. Quando me convidaram para essa sessão e falaram no Copom de 1975, eu me remeti aos meus 25 anos de idade, não é? E a gente foi junto com um time que nós acompanhávamos no Campeonato Amapaense, que ganhou o Campeonato de 74 em cima do Amapá e obteve o direito de representar o Estado no primeiro Copom da Amazônia em Porto Velho. E lá, no Hotel Vitória, onde a gente ficou hospedado, a gente formou uma família, não é? Tanto da imprensa, como o pessoal da federação que estava presente, gente como Manuel Dias, que ainda está vivo aí, que foi um grande presidente da Federação de Futebol. E eu até relembro um fato que aconteceu lá, que o Macapá empatou o primeiro jogo contra o próprio Ferroviário em 2-2, mas o presidente da Federação de Rondônia resolveu anular a primeira rodada da competição, porque eles queriam colocar um segundo representante de Rondônia no torneio, que seria o Motoclube. E o presidente da Federação de Rondônia, que era o Vinícius Daninho, um jornalista, ele conseguiu convencer os presidentes de Roraima e do Acre a votar a favor da entrada do segundo representante de Rondônia. Mas faltava a aquiescência do presidente da Federação do Amapá, o Manuel Antônio Dias. Nós fomos para uma reunião na sede da Federação de Rondônia, uma noite fria, 16 graus lá na capital, em Porto Velho, e aí o Manuel Antônio Dias, quando o chamaram para conversar antes da reunião, para que ele aceitasse a entrada do segundo clube, ele disse: eu só aceito se for por unanimidade. E os outros pensaram que quando ele falou em unanimidade, ele estava a favor, mas ele estava contra, e quando ele foi votar, ele estou contra, e quebrou a unanimidade e acabou com a reunião. Nós saímos rindo nas ruas de Porto Velho de noite, eu, o Raimundo Anais, o seu Mair Vermegui estava presente também, o presidente da Federação Manuel Dias, o Pedro Assis, que era o vice-presidente, mais os jornalistas Guilherme Jarbas, Nilson Montorio e João Silva.
Essa foi uma passagem do Copom da Amazônia, pouca gente sabe. Aliás, falar em pouca gente, eu quero fazer justiça, Marco. Há um jogador que foi campeão do Copom da Amazônia, jogou algumas partidas e é pouco lembrado. É o ponta-direita Olivar Tavares. O Olivar estava lá também, mas foi campeão do Copom da Amazônia. Ele não aparece nas fotos, mas ele contribuiu também para a conquista desse título para o Esporte Clube Macapá. Aliás, eu trouxe uma camisa aqui do Azulino e eu vou querer que vocês, jogadores, autografem para mim, que eu vou guardar com muito carinho a camisa do nosso Azulino, o Leão da Avenida Fabi. Então, obrigado pelo convite. A emoção de relembrar esse fato é muito grande. A gente que acompanhou o futebol pelo mundo inteiro, eu digo sempre que, apesar de ter acompanhado jogos importantes pelo mundo, como por exemplo finais do Campeonato Mundial entre Real Madrid e Vasco da Gama, Palmeiras e Manchester, tudo em Tóquio, no Japão, os melhores jogos que eu transmiti foi em um estádio chamado Glicério de Souza Marques, aqui na nossa capital. Os jogos daqui me pareciam muito mais emocionantes do que eu transmiti lá fora, pela Copa América, pelo Campeonato Brasileiro, grandes jogos que eu fiz, mas quando eu ia fazer um oratório em cristal aqui no estádio Glicério Marques, a coisa pegava, meu irmão, sabe? Meu coração só faltava sair pela boca, porque eu amo o futebol do estado do Amapá. É por isso que até hoje ainda insisto em continuar trabalhando na imprensa, na rádio difusora. Pastor, muito obrigado pelo convite. Secretária, nós estamos aqui no aguardo das obras do Estádio Zerão, para que a gente tenha um passo muito grande, não é, no sucesso do nosso futebol, e a gente sabe que isso vai sair pela sua vontade, pela vontade dos políticos que colocaram emendas para que isso aconteça. Então, minha gente, muito obrigado mesmo. E quando encontrarem esses senhores aqui, ó, pelas ruas, ali o meu amigo Vanderlei Augusto, Vanderlei Arregão, nosso nariz, ou outros, Jonas, reverenciem, porque eles são campeões da Amazônia. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, por todas as suas palavras. Dando continuidade, eu vou solicitar agora, para liberar a fala, o senhor Francisco Jorge Almeida Filho, mais conhecido como Jorginho Macapá. Muito bom dia a todos, né? Quero cumprimentar aqui o dispositivo aqui presente, né? Todos aqui têm o nosso respeito, já falaram com autoridade, com sapiência, tudo aquilo que está sendo oferecido aqui nessa casa. Eu, como ex-atleta, me sinto feliz por numa conversa, uma vez que nós tivemos, a gente estava na Praça da Conceição conversando, eu, o Francelmo, que essa pessoa aí, vou confessar para vocês, se o nosso futebol está sendo conhecido hoje, nós agradecemos a essa galera da imprensa, o Beto, todos aqueles que foram citados aqui, e principalmente ao Francelmo, que não deixa morrer essas conquistas do passado que nós tivemos. Fico feliz também, pastor Oliveira, pela oportunidade que o senhor nos deu, a nossa secretária também, Sibeli, que tem feito o possível para que não só o futebol, mas o desporto amapaense ele aconteça aqui no estado, né, para que as coisas se encaminhem. Hoje a gente vê não só o futebol, né, que está um pouquinho abaixo daquilo que nós esperamos, né,
e que todos aqui no passado viram como acontecia, mas eu creio, eu sou um sonhador. Eu sou tão sonhador que conversei com o Francelmo, vamos levar a proposta ao pastor Oliveira, ao deputado pastor Oliveira, e graças a Deus, viu, pastor, muito obrigado, o senhor abraçou a causa, e hoje a gente pode falar, sabe, desses ídolos, na realidade foram muitas pessoas aí que eu me espelhei, inclusive há poucos minutos atrás, deu uma entrevista que foi o Ademir França. Quando o Ademir jogava, o Macapá jogava, eu fazia questão de ir para assistir os jogos. Ele foi uma das minhas inspirações, logicamente todos foram inspirações, e cada um na sua posição. Como eu jogava de atacante, meio atacante, eu me espelhava muito nele e nas pancadas que o Barradas dava de fora da área, né Antônio? Então, fiquei muito feliz pelo senhor ter abraçado essa causa, e eu tenho certeza que familiares aqui também estão presentes, muitos, a gente não consegue falar muito porque eles se derramam em lágrimas, entendeu? Então isso é muito importante, nós sermos lembrados em vida, pelos feitos que nós fizemos, né? Então, talvez muitos não conheçam a nossa passagem, muitos pensam também, e é um caso importante, isso o senhor sempre falou para cada um de nós, que nós fizéssemos a nossa capacitação e tudo, e no passado, pastor Oliveira, aí o Aldo, os meninos que jogavam, quando a gente namorava uma menina, era até difícil, que o pai nos chamava de larga-se aí, se evadiu, é tudo. Hoje a gente vê jogadores formados, jogadores pós-graduados, jogadores que têm um potencial grande para oferecer, e principalmente, nós ficamos no anonimato muitas das vezes, ninguém conhece a nossa história. Eu tenho certeza que esse pontapé inicial aqui serviu muito e vai servir de lição para muitas pessoas conhecerem os verdadeiros campeões, as verdadeiras pessoas que lutaram pelo nosso esporte e falam mais pelo nosso desporto. Hoje a gente vê, como o senhor falou com propriedade, o Westman dando praticamente muitas alegrias ao nosso estado, as pessoas hoje sabendo reconhecer os atletas que estão agora, né, como eu falei, não só no futebol, mas em todas as modalidades. Então, eu me sinto feliz e fico alegre de ver o que está acontecendo aqui no estado hoje. Então, agradecer principalmente a todos os familiares, que muitos aqui estão em memória, né, muitos atletas, e a gente às vezes, até quando vai convidar um familiar que o pai já é falecido, eles ficam tolhidos de falar, por que não homenagearam meu pai em vida, minha mãe em vida e tudo. Então, isso aqui foi muito importante para mostrar. Fiquei feliz agora, estou vendo o professor Edson Canuto, que foi jogador do passado, o Baraquinha, que estava aqui agora há pouco, e vou falar uma coisa certa para vocês, pessoal. Muitos aqui não saíram daqui por conta, temos o professor Jonas aqui também, vários que têm a sua formação acadêmica, muitos não saíram daqui por conta do salário, entendeu? Naquela época, como o Aldo falou, eu queria jogar também, chegava lá, eu queria jogar, mas poucos olharam para estudar em si, entendeu? Então, as pessoas hoje, elas também nos olham com um olhar diferente hoje, porque a gente vê a formação de cada atleta do passado também. Hoje vocês estão vendo o Igor Paixão, como foi falado também aqui, fazendo histórias. Mas eu creio que, na época, se tivesse tido oportunidades também, como hoje tem, o salário é muito maior. Naquela época nós jogávamos amor à camisa mesmo, entendeu? E com certeza nós teríamos mais atletas sendo campeões brasileiros e até campeões mundiais, porque oportunidade foi difícil para nós. Mas o Aldo mesmo, na época que a seleção brasileira estava sendo formada, o Aldo teve a infelicidade, né, Aldo? Quebrou, se eu não me engano, a tíbia ou perônio na época, tíbia, né? Entendeu? Então nós tínhamos jogadores. Hoje, graças a Deus, nós estamos vendo o Igor Paixão, todo mundo está falando, mas aquilo lá mais esforço dos familiares, das pessoas que vão buscar. Porque muitos não fazem sucesso aqui. Nós estamos cheios de escolinhas aí, e aqui nós estamos vendo que tem pessoas de escolinhas também, que não nos conhecem.
As palestras nessas escolinhas são importantes, mas palestras para mostrar para eles que muitos de nós, eu estava me incluindo no meio porque não estudou, porque só queria saber de bola. Hoje nós temos os instrutores que têm que fazer essa parte, entendeu? Então, essa é a importância de chegar, não só falar só nas escolinhas, mas nos colégios também, porque nos colégios é que nascem os atletas. O professor Jonas sabe disso, que nós disputamos Copa do Mundo, né, professor? Que era, naquele tempo, a Copa do Mundo era disputada na raiz mesmo. Não é? Hoje em dia, se eu quiser jogar a Copa do Mundo, eu com 61 anos, eu vou lá e jogo. Mas era o professor 90, né, Jonas? O professor 90, tinha, sabe, vários. Então, eles faziam com que a gente chegasse lá e aparecesse naquela Copa do Mundo e muitos de nós fomos para os clubes. Então fomentava-se os clubes, sabe, pastor? Então, eu mais uma vez me sinto à vontade para falar disso aqui, porque essa oportunidade que está sendo, ela é uma oportunidade de ouro, é uma homenagem de ouro, aliás. Não uma oportunidade, mas uma homenagem de ouro, porque eles estavam no anonimato. Foram 50 anos para lembrarem que esse pessoal fez a diferença para o nosso futebol. 50 anos para mostrar que o Macapá foi o raiz, foi o futebol raiz do nosso estado. Foi o primeiro campeão do Copom da Amazônia. Então, estava tudo no anonimato, estava esquecido. Então, por que se nos fez antes? Entendeu? Mas, graças a Deus, Deus sempre me dá a luz, né, para a gente, dá as ideias, a gente vai justamente buscando as pessoas certas para que aconteça isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor Oliveira, obrigado aos familiares, obrigado aos jogadores, a toda a nossa galera aqui que está aqui assistindo, e eu tenho certeza que a partir de hoje, o nosso futebol, o nosso desporto e essa vinda da construção do Zerão também vai ser totalmente diferente, e como eu falei, eu sou um sonhador, tenho certeza que o nosso futebol vai estar onde merece. Obrigado. Obrigado, senhor Jorge. Fazendo menção à sua fala, nos veio aqui também a lembrança de que nós, aqui nesta Casa de Leis, nós demos entrada a um requerimento para que os atletas eles possam ter acesso à universidade através do seu currículo esportivo, tá? Pensando justamente no futuro dos atletas. Tá? O requerimento foi feito, foi aprovado e a gente espera aí com certeza que o governo do estado possa fazer uma avaliação bem carinhosa, tá? Com relação a esses alunos que precisam ser também prestigiados, né? São alunos hoje, né, que estão aí na luta, estão aí no wrestling, no judô, no karatê, no futebol, no basquete, na natação, né, no vôlei, e que precisam também ser reconhecidos pelo Estado. Então, por essa razão, nós fizemos esse requerimento, o requerimento foi aprovado, tá, para que eles possam ter esse acesso à universidade aqui do Estado do Amapá através do seu currículo esportivo. Tá ok? Dando continuidade, passamos agora então a um tempo de fala para a secretária Cibele Peixoto. Bom dia, senhor deputado. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, galeria. A galeria parece sonolenta. Vamos já fazer o exercício de senta e levanta para ver se desperta o povo. Então, dona Rosinha, eu queria pedir desculpas à senhora porque eu acho que há um ano, exatos 1 ano e 4 meses, eu não dou 1 minuto de sossego para o nosso chefe. E eu peço desculpas a ele, mas eu peço a minha senhora porque eu não dou mesmo 1 minuto de sossego para ele. E, gente, desculpa, eu quebrei o protocolo. Eu gostaria de cumprimentar todos em nome do nosso governador Clécio, em nome do nosso vice-governador Télio Júnior, tá? Porque nós estamos aqui representando o governo do estado do Amapá. E, então, vou continuar. E ao meu marido também eu gostaria de... Amor, me perdoa, porque são dias e dias e dias de muito estresse
e uma carga assim que só Ele sabe. Amém. E a todos vocês que são da CEDEL e hoje estão aqui, pela paciência, porque a gente realmente está cobrando muito trabalho, porque a gente precisa fazer muita coisa, porque o esporte precisa. E hoje eu estou falando aqui não só do futebol. É justa a homenagem a quem tem história. Hoje a gente consegue ver aqui a personificação daquela frase que diz assim: respeita a minha história. E a história dos senhores precisa ser respeitada. E a gente está trabalhando muito considerando o respeito que os senhores precisam. Mas não só os senhores. Essa geração precisa ser respeitada. E aquela geração também. E aquela geração também. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã precisam de respeito. E o desporto do estado do Amapá precisa ser respeitado e tem sido. A gente tem trabalhado muito, com muito respeito para fazer dar certo. Então, eu volto a falar. Olhando aqui, observando os senhores, as senhoras, os filhos, as filhas, os netos, cada um carrega uma história. Hoje eu conheci a mãe do meu professor de voleibol, que está aqui presente também. Então, existe um legado nos familiares de cada um, e esse legado a gente carrega. Então, o esporte, o futebol fez parte da vida dela, e através da vida do filho dela eu conheci o voleibol. Não existe uma ferramenta mais inclusiva que o esporte. Em todos os cantos ele pode estar presente, em todos os momentos. O esporte é ferramenta de inclusão, transformação de vida, e ela precisa ser usada dessa forma. Essa é a ferramenta mais poderosa, ela é tão poderosa que às vezes na igreja a gente usa o esporte para levar o jovem para a igreja. O poder que o esporte tem, que a gente usa o esporte para apresentar Jesus através dele. Então, é uma ferramenta que mudou sua vida na crônica esportiva, no rádio, na imprensa. É uma ferramenta que me oportunizou estar aqui hoje. E é uma ferramenta que oportunizou os senhores a conquistar títulos. E se no passado era difícil, e quando eu me deparei com uma realidade que não era diferente do passado, eu não entendi nada. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso esporte? Mas eu queria deixar bem claro para vocês que a CEDEL, ela não foi feita para realizar evento. E isso que as pessoas talvez não consigam entender. A CEDEL, ela foi feita para criar políticas públicas esportivas. Ela não é feita para distribuir bola. Ela é feita para criar ferramentas para conseguir a bola para chegar até o clube, até a associação, até a instituição. A CEDEL não é feita para doar uniforme esportivo. Ela é usada para conseguir esse material e fazer chegar até as instituições que precisam. A CEDEL é feita para criar políticas públicas. Parabéns, deputado, pelo seu requerimento. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, muito feliz mesmo, porque nós estamos atualizando o sistema estadual de esporte, desatualizado desde 1994. A gente não consegue ter acesso ao SINESP, que é o Sistema Nacional Esportivo. Então, e para a gente ter acesso ao SINESP, a gente precisa participar do IPE, que é o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva do país. O Amapá não existia, de fato e de verdade, no Ministério do Esporte. E nem no mapa nacional esportivo. E é o papel da CEDEL, é o papel do governo do Estado, como Secretaria de Desporto e Lazer. Mas hoje o Amapá existe. Hoje a CEDEL está enviando técnicos em cada município para fazer pesquisa, ouvir, para organizar o sistema esportivo do Estado do Amapá, para a gente explicar o que o Estado tem que fazer, o que o município tem que fazer, como que a escolinha consegue captar recursos, e para esses recursos chegarem aqui, porque o nosso Estado não tinha nem Conselho Estadual de Esporte, nós tivemos que instituir o Conselho, atualizar a lei.
E nós estamos trabalhando muito para isso. E que fique bem claro aqui, secretário Rudinei, seja muito bem-vindo. Me desculpa esquecer de citar o senhor, que fique bem claro que eu não estou fazendo crítica. O senhor trabalhou muito, todos que passaram por lá trabalharam muito, muito, se dedicaram muito. Eu estou explicando hoje a realidade do esporte no país inteiro, porque não está acontecendo só no Amapá. A organização do sistema esportivo é nacional. Por que está tão difícil para o Amapá? Por que está tão longe da realidade do restante do país? Por que a gente tem um estádio que está daquela forma? É porque o governador não gosta de esporte? Não! Não é! É porque o pastor Oliveira não quer cuidar do esporte? É porque ele não envia emenda? Não! Ele envia 75%. E a 50%, mas foi 75% das emendas para o esporte. Foi 75% das emendas impositivas direcionadas para que a gente consiga fazer esporte, mas é pouco. É pouco porque a gente precisa de muito mais. E por que a gente não acessa mais se a lei de incentivo ao esporte, a lei geral do esporte existe? E por que a gente não consegue enxergar? Por que a gente não consegue acessar? Porque tem que criar política pública, porque a gente tem que estar habilitado a semestre. Porque existe lei que a gente tem que cumprir. Então, o que eu vim hoje fazer? Deixar bem claro para os senhores é que, por respeito à história do esporte, por respeito à história que os senhores construíram, inclusive eu olhei agora para o seu Jorge, lembrei, que eu estou tirando o seu Jorge do estádio Zerão, e ele quase implora, não me tira, secretário do estádio Zerão, não tire. Mas nós não estamos tirando o senhor do estádio Zerão. Nós vamos fechar o estádio Zerão nesse mês de agosto para finalmente... É agosto, né? Desculpa, gente. Para finalmente nós conseguirmos reformar essa reforma tão esperada que nós estamos trabalhando. Quando eu entrei na CEDEL, o seu Jorge chegou comigo e me apresentou um bolo de papel. Que é isso, seu Jorge? Secretário, são todos os documentos que eu guardo por todos esses anos, eu sei que a senhora tem que saber. Aí ele me disse, secretário, tem uma emenda para a reforma do Zerão. Aí o meu colega David Prove também não teve mais um minuto de sossego a partir de então. Mas porque nós vamos, não é porque eu quero fazer o meu nome, não é porque eu preciso sim fazer o nome do meu governador, eu preciso fazer o nome do meu governador ser respeitado, que é meu papel, preciso fazer o nome do meu deputado ser reconhecido, porque eu sei quanto ele tem se esforçado pelo esporte. Preciso, principalmente, fazer o esporte do nosso estado do Amapá ser reconhecido para o mundo inteiro. E vai. Ele tem sido, porque o Igor faz parte disso. Sempre converso com o pai do Igor, o seu José, a gente compartilha muitas informações, porque não tem só o Igor. Nós temos o Caleb, que é um menino de 9 anos, que tem os pais que são concursados do governo do estado do Amapá, e o Caleb está lá em Curitiba. O Caleb está lá em Curitiba, está seguindo o mesmo caminho que o Igor Paixão. Mas o Caleb está só. E é um menino de 9 anos, que o pai e a mãe praticamente toda semana ficam correndo para lá e para cá. Porque querem cuidar do filho, mas não querem permitir que o filho desista da carreira, que ele já está de um caminho que ele está começando a trilhar. Mas o esporte, ele é uma ferramenta além de inclusão, ele é uma ferramenta que, para você praticar, não precisa ter disciplina. Os senhores até hoje certamente abrem mão de muita coisa. Abriram no passado e abrem mão hoje. No esporte não dá tempo de chorar. Eu chorei porque eu realmente me emocionei, porque a gente carrega uma carga muito grande. Eu sou uma mulher. A mulher não consegue ver uma casa suja que se incomoda com a casa suja e bagunçada. Imagina ser dona da casa, ser dona responsável pelo esporte e ver o gramado do estádio Zerão do jeito que está. Me incomoda muito, 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 muito. E eu volto a falar, ele sabe disso. Ele sabe, e a gente tem trabalhado muito. Eu acredito não, tem momentos que eu falo, chefe, agora é com o senhor porque eu não aguento mais. E ele vai e mete o pé na porta e a gente vai tentando resolver as coisas, mas a gente vive para lá e para cá para fazer isso dar certo. Então, senhoras, senhores,
voltando a falar sobre os senhores, meus parabéns por toda a história que os senhores construíram no esporte do estado do Amapá. Podem ter certeza que o legado dos senhores não vai ser esquecido, certo? Ele não vai ser esquecido porque a gente está reformando o Estádio Zerão em respeito a esse legado. Nós reformamos o Augusto Antunes, ainda tem a segunda etapa, mas o gramadinho está bonzinho, não está? Não está como a gente queria, mas está bonzinho. O estádio Augusto Antunes, nós entregamos, ainda precisamos mobiliar, está faltando o material que nós vamos entregar também. Mas o que eu queria deixar bem claro é que, enquanto nós tivermos saúde, enquanto nós estivermos nessa missão, os senhores podem ter certeza que a história dos senhores vai ser respeitada. E eu acredito que quando a gente constrói o que a gente está construindo, quando a gente bate na porta e briga e chora e reclama e mostra que o Zerão precisa ser reformado, faz parte do respeito da história dos senhores, porque a história dos senhores vai ter uma sala exclusiva para isso. Já tem um museu lá, né? Mas nem se compara ao que tem de novo para vir por aí. A história de vocês vai ficar lá registrada. Eu lembro que quando eu cheguei na CEDEB, eu fui recebida pelo professor Rui, que foi o primeiro secretário de Estado, que fez a CEDEB se tornar uma secretaria. E ele me orientou muito sobre muita coisa. E eu acho muito valioso quando a gente recebe a orientação de quem sabe o que está fazendo, de quem sabe o que fez. Então os senhores podem ter certeza que o futebol do Amapá não está esquecido. Eu não consigo me fazer presente em diversos eventos porque é uma correria intensa. É uma correria intensa. Eu acho que só quem não ouve tanto, a única pessoa que tem me ouvido falar mais e pedir mais é Deus. Porque a todo instante, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, abre essa porta, meu Deus, toca no coração de fulano, meu Deus, eu vou lá em Brasília, agora eu não conheço ninguém, eu não sou ninguém, mas eu vou. E a gente está indo e graças a Deus a gente tem conseguido as coisas. Então, o que eu queria deixar bem claro hoje é que o esporte do nosso estado, ele está sendo cuidado por uma mulher e o Senhor faz parte dessa história. No país inteiro, a gestão esportiva é ocupada apenas por 16%. De 100%, 16% é conduzida por mulheres. É nada. É praticamente nada. Então, o Senhor já faz parte da história do país. O governo do estado do Amapá já faz parte da história do país. Porque tem uma mulher conduzindo uma secretaria. Geralmente a mulher é vista como a cozinheira, a dona de casa. Isso é muito valioso, porque nós fomos criadas e constituídas para cuidar também do nosso lar. Mas da mesma forma que a gente cuida do nosso lar, a gente cuida da nossa gestão. A gestão organizada, se falta bola, a gente vai atrás de bola. Se falta, graças a Deus não falta cloro, não falta barriga, não falta mais. Mas falta muita coisa. Falta muita coisa. Mas pode ter certeza que todo dia a gente está em busca de tudo isso. Eu precisava deixar isso tudo claro hoje, até me perdoem, porque talvez eu tenha fugido um pouco da homenagem, mas era porque eu precisava deixar bem claro para quem faz esporte, que o nosso esporte está sendo organizado, que o nosso sistema estadual do esporte está sendo organizado e que a gente vai acessar recursos da Loteria Federal e recursos das apostas BET, e a gente vai conseguir não depender só do governo do estado, e não depender só das emendas, e não depender apenas das emendas de Brasília. Nós vamos conseguir depender de nós mesmos, certo? Então podem ter certeza, mais uma vez eu digo que a gente está trabalhando com respeito a cada um de vocês que construiu sua história dentro do esporte do estado do Amapá. E a partir de então, nós temos uma responsabilidade muito grande e nós vamos cumprir essa missão, chefe. O senhor pode ter certeza que a gente está aqui exatamente para isso. É apenas para cumprir a missão que nos foi confiada. E nós vamos fazer, nós vamos honrar a cada um dos senhores e nós vamos honrar aqueles que confiaram, tanto o governador, quanto o vice, quanto o nosso deputado e todos aqueles que acreditam no esporte do estado do Amapá. A lei já está em análise, provavelmente a lei
a lei atualizada, o Sistema Estadual do Esporte completo vai chegar nessa casa nesse mês, o governador garantiu. A proposta também para o incentivo ao esporte através da iniciativa privada está dentro da lei, está dentro do sistema esportivo. A proposta do conselho está dentro do sistema esportivo. A proposta do Proesporte está dentro do sistema esportivo. Então, o nosso sistema esportivo organizado, cada um vai saber o que é responsabilidade da crônica, o que é responsabilidade do parlamentar, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade do município e da comunidade. Então, primeiro a gente organiza a casa. E essa organização dá trabalho, exige tempo, dedicação, estudo, paciência e faz com que a gente diga muito não. E dizer não também é fazer uma gestão responsável, porque se a gente dizer sim o tempo inteiro, a gente não vai conseguir. Eu não sou mãe, gente, mas eu sou madrasta. Eu amo a minha enteada. E se eu disser sim para a Ana o tempo inteiro, quando ela quer comer doce, a Ana vai se tornar uma criança diabética. Então eu tenho que dizer não. Para a gente conseguir organizar a gestão do esporte, infelizmente, em alguns momentos a gente precisa dizer não. Porque se eu disser sim o tempo inteiro, não tem orçamento que aguente. E a gente tem que escolher. Mas o único esporte que o governo do Estado... A gente deve muita coisa para o esporte, mas o governo do Estado é o único esporte que recebe, o futebol é o único esporte que recebe incentivo, 3,5 milhões do governo do Estado, tirado diretamente do Tesouro Estadual e enviado para quem tem que recebê-lo. Se está chegando, se não está chegando, eu respeito muito o trabalho da federação. Muito, mas muito. Eu respeito muito o trabalho da federação e de todas as federações. Mas a gente, financeiramente, não está devendo tanto para o nosso futebol, não. Financeiramente, a gente não está devendo tanto para o nosso futebol. Mas aquilo que a gente está devendo, a gente vai cumprir, porque eu acredito que é o respeito ao legado de vocês, e hoje ele fez isso. Hoje ele mostrou que a história de cada um tem que ser respeitada. E eu volto a falar, olhando isso aqui, eu não vou esquecer. Respeite a minha história. Respeito as suas histórias. Meus parabéns por toda a conquista. Meus parabéns por tudo que os senhores e as senhoras, obviamente, construíram até aqui. A CEDEL está de portas abertas. Isso aqui não para, é uma loucura. Às vezes eu não consigo responder. Às vezes ele me liga, eu não consigo atender, eu não consigo responder meu marido, eu não consigo responder o professor que me liga. Mas a gente está aqui exatamente para isso. Isso aqui não para e não vai parar, não adianta, porque todo mundo quer e todo mundo precisa. E o esporte vai chegar ao alcance de todos. Fechou? Muito obrigada, deputado. Meus parabéns a todos os presentes. Eu não sei, gente, me perdoe se eu me excedi, deputado, não sei, depois ele puxa a minha orelha se for preciso, mas a gente trabalha com muita consciência e eu anotei aqui porque semana passada eu fui fazer um discurso, nós fizemos um curso de formação esportiva, aí eu anotei tudo que eu ia falar porque era a primeira vez, eu tenho 3 chefes, gente, são 3. E na primeira vez eu estaria com um que era governador, né? Eu tenho um governador, um vice-governador e um que é chamado de pastor, mas é bispo e deputado. Então é muita pressão. Não é só o estado do Amapá, é tudo isso. Então eu anoto, eu registro tudo que eu vou falar, mas eu acabo esquecendo porque a gente acaba repassando aquilo que a gente de fato está vivendo. Então, me perdoe se eu excedi em alguma coisa, me perdoe os senhores se eu excedi em alguma coisa, mas eu volto a falar, Humberto Moreira. Lá no passado, a gente fez uma homenagem para o senhor, só que carnaval, né? Lá no passado, homenageando Humberto Moreira. Hoje, com uma outra vida, uma outra história de vida, a gente volta aqui a homenagear Humberto Moreira, lembrar a história que também foi construída por ele e por todos os senhores. Então, muito obrigada mesmo.
Obrigado, secretária Sibeli Peixoto. Você fez menção a algo que de repente tem muitos aqui que não sabem, mas é importante todos saberem que a partir do momento em que foi consolidado as emendas impositivas aqui nesta casa, como sempre a gente levantou o esporte como uma das nossas bandeiras, sempre estamos colocando 75% das nossas emendas impositivas para poder fomentar o esporte dentro do estado do Amapá, né? Refalo o que falei anteriormente: esporte é vida, esporte é saúde, esporte é educação, esporte é ressocialização, esporte é segurança pública, esporte é paz. Então, enquanto nós estivermos aqui nesta casa, a gente sempre vai trabalhar com esse objetivo, com esse ideal de fortalecer, de fomentar e de fazer com que o esporte possa alcançar, através das nossas emendas, alcançar muitos jovens, muitos adolescentes, muitos garotos aí que estão se perdendo no mundo do crime, no mundo das drogas e que precisam de uma oportunidade, precisam de uma chance. E o esporte proporciona essa oportunidade, proporciona esta chance. Então, 75% das nossas emendas são investidas dentro do esporte amapaense. Seja futebol, seja vôlei, seja wrestling, seja taekwondo, não importa. 75% a gente investe porque a gente sabe da importância do esporte para o povo amapaense. Para dar continuidade à solenidade, eu transfiro agora os trabalhos para o cerimonial. Senhoras e senhores, neste instante passaremos ao ato de entrega do título de mérito esportivo Guaraci Rodrigues Lacerda. Convidamos o excelentíssimo deputado estadual Pastor Oliveira para se dirigir à frente não, aqui tem um da retorno. mesa de Tem um honra. retorno. A gente vê se fica na frente do diploma. A gente só não pode ficar bem na frente do Não, mas deixa ao vivo aqui. Vamos ficar bem aqui. Aqui tá bom. Ou não? Isso aí, senão atrapalha pra gente estar. Tá de boa? Pronto. E em homenagem aos 50 anos do Copão da Amazônia, convidamos para receber a honraria o senhor José Luiz Ferreira de Araújo. Aqui, por favor, deputado. Vou fazer mais uma só aqui. Legal. Convidamos agora o senhor Jonas Duarte Moraes. Deputado aqui, por favor. Aqui primeiro, por favor. Os colegas agora. Tá? Obrigado. Agora convidamos o senhor Augusto Vanderlei Aragão. Nariz, porra. Eu fiquei sabendo quem é. Chama Nariz, porra, que é o apelido dele que era conhecido. Era porra, nunca, ninguém sabe nem quem é. Augusto Vanderlei. Tá no rosto aí. Nariz, porra. Aqui primeiro. Os colegas agora. Já? Obrigado.
Convidamos agora o senhor Francisco de Assis Silva do Espírito Santo. Assis. Aê, garoto. Deputado aqui, por favor. Que deputado? É assim. Convidamos o senhor Aldo do Espírito Santo. O nome Aldo do Espírito Santo, mas o nome é Aldo, o nome artístico é igual artista, igual cantor. Está entendendo? Igual cantor. Então, o nome dele é Roberto Carlos da Silva, não sei o quê. Mas é Bravanel. Então. Esse aqui jogando. Vamos adiante. Obrigado. Agora convidamos o senhor Marco Antônio Silva do Espírito Santo. Aqui primeiro, deputado, por favor. Convidamos agora o senhor Antônio Gonçalves Cardoso. O senhor Antônio é conhecido popularmente como Antônio Pula-Pula, como os senhores puderam observar. Neste momento, convidamos o senhor Carlos Roberto, neste ato representado pelo seu irmão José Augusto Borges Araújo. Você é muito importante. Você é irmão do Carlos, você é o Vitor, você é jogador, Pode só um pouquinho para cá para a gente centralizar? Aí, tá ótimo. Obrigado. Agora convidamos o senhor Antônio Cardoso de Souza, neste ato representado pelo seu filho, o Ney Monteiro de Souza. Convidamos agora o senhor Aldemir Furtado França, neste ato representado pela sua neta, Maria Gabriele. Tá ligado, Aldemir, ó. Neste momento, passaremos ao ato de entrega ao título de mérito esportivo em memória. Será homenageado agora o senhor Roque João Montes Torres, neste ato representado pela sua filha, a senhora Elisenda França Torres. Será homenageado agora o senhor Ubiratã Silva do Espírito Santo, neste ato representado pelo seu filho, Rafael Lima Espírito Santo. Pode passar, pode passar.
Aqui, por favor. Lata não ajuda muito, né, amigo? Mas tá valendo. Será homenageado neste momento o senhor Antonino da Costa Figueira, neste ato representado pelo seu filho, Gleidson José Ricardino Figueira. Aqui, por favor. Isso, esperando sair. Quando pegar muito, tá. Eu? Já? Obrigado. E neste momento convidamos todos os nossos homenageados para fazermos uma foto oficial em frente à mesa de honra e na oportunidade o deputado estadual Pastor Oliveira receberá uma camisa autografada pelos ex-jogadores do Esporte Clube Macapá. Puxa a camisa, deputado. Deputado, puxa a camisa aí. Eu vou chegar bem pertinho e vou me afastar, tá? Vai lá. Pega aqui. Eu vou pegar ele no detalhe. Pronto, já peguei. Bora fazer foto então. Aí. Ah, dá legal aí? É o jogador mais novo desse elenco. Vamos para trás. O cerimonial vai conduzir esse momento, por gentileza. Vamos organizar os homenageados em frente da mesa de honra. Os membros da mesa de honra podem ficar de pé para participar dessa foto, ou, se preferirem, podem descer e participar à frente. Solicitamos a todos que retornem aos seus lugares por gentileza. Cada um para um lado e o outro trabalha no Somos um momento para finalizarmos esta foto, por gentileza. Agora sim, por favor, retornem aos seus lugares para darmos continuidade à nossa sessão solene. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da tribuna o senhor Gleidson José Ricardino Figueira, filho de Antonino da Costa, em memória. Ele está representando os homenageados nesta solenidade. Meu vizinho, ele é bem lá de casa. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia à mesa, aos que compõem. Para mim é uma honra, né, muito grande estar recebendo esse mérito. A todos que compõem aqui no que diz respeito ao elenco do Macapá, conheço todos. Por quê? Acompanhei, vivenciei, respirei, vivi, principalmente o momento deles, como morador do bairro do Trem e morar próximo deles, somente da família de Espírito Santo, que eu conheço desde criança.
criar essa afetividade da competição, né? Já joguei futebol profissional, inclusive aqui nessa mesa, 2 que compõem o elenco foram os treinadores. O Marco Antônio, o Bira. Eu tive a honra de poder viver e presenciar a idolatria e a admiração pelo esporte da parte deles e algo que adquiri. Então, pastor Oliveira, lhe agradecer, tá? Ver que você tem uns olhos carinhosos para essa vertente do desporto e principalmente para eles, esses atletas que hoje estão em vida. Hoje eu estou representando meu pai, que já partiu, tá? Dizer que eles são guerreiros, eles são heróis e que tudo que eles fizeram lá atrás deixou um legado. Um legado esse que, como bem dito pela secretária, não foi tão divulgado. O pastor Oliveira também comentou, não foi tão bem divulgado. A mídia do período não teve uma ênfase tão grande no que tange ao contexto que está sendo explanado hoje. Esses senhores que compõem essa mesa, eu não olho eles como atletas, eu olho eles como heróis. Dizer que o Estado só tem a agradecer aos senhores, o Estado só tem a dizer assim, esses aqui são os que compõem, os que deram o pontapé inicial para algo grandioso, que como bem relatado pelo professor Aldo, o momento de hoje, por esta casa, está sendo lembrado. Então, eu queria a todos que estão aqui, todos mesmo, que fiquem de pé e dê uma salva de palmas para eles, porque eles merecem. E para finalizar, não quero me estender porque eu falo pra caramba, dizer para a minha secretária e para os que compõem aqui essa legislação, tenham um olhar carinhoso, tenham um olhar de uma joia, de um adolescente que pode ser lapidado. Por quê? Aqui nessa sala tem 3 que eu conheço, inclusive do Elão. Nós tivemos as oportunidades como atleta de estudar. Muitos são joias preciosas que precisam ser lapidadas. Só que alguns aqui ainda estão no contexto do desporto, mas não enxergam essa joia. Mas vocês têm algo na mão de vocês que pode ser feito por essa joia. Vocês falaram minimamente de pessoas que estão no contexto nacional e internacional, mas eu conheço muitos mais que podem estar em contexto internacional em grande escala, não em curta escala. Então façam, aproveitem o momento que vocês têm, aproveitem que vocês estão com algum secretariado, façam um projeto e façam aquisição para esse olhar carinhoso do que diz respeito ao nosso futebol, ao nosso desporto. Hoje, eu não estou tão atuante, mas tenho uma paixão por esse contexto. Então, é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da vereadora aqui de Macapá, a senhora Marleide Alfaia. Agora convidamos o senhor Humberto Moreira e o senhor João Batista a receberem das mãos do ex-jogador Jorginho Macapá e do deputado estadual Pastor Oliveira uma homenagem. Por gentileza, se dirijam à frente da mesa de honra. Mais para cá, excelência. Cadê o... Quer comandar, Romero? Convidamos o senhor Aldo também para se dirigir à frente da mesa de honra. Tudo bom para todo mundo?
Pessoal, aí, atenção. Não é a da Tuna, mas é o do Ré. No ar aqui, por favor. Obrigado. Senhoras e senhores, pedimos agora a sua atenção para que o senhor Humberto Moreira possa narrar aqui para a gente, ao vivo, um gol e relembrar bons momentos. Bom, um dos jogos mais emocionantes do Copom da Amazônia foi o embate contra o Juventus do Acre. O Juventus vinha com um time muito bom, que tinha em seu meio-campo craques como Dadão, que tinha sido anunciado na televisão lá de Rondônia e nos jornais, e que ele não seguiu para lá, para Porto Velho com a delegação, porque a esposa dele estava ganhando bebê. Mas o jornal fazia referências do Dadão e eu não sabia, nunca tinha visto aquele cara jogar, e ele jogava muito realmente. Mas o Macapá era o Macapá. Naquela noite aconteceu o seguinte: bola no meio-campo do Juventus, trabalhando ali com o jogador que é Carlinhos, passou em cima do primeiro contrário, vai abrir a jogada pela direita, ali para o seu companheiro que é Carlinhos para Dadão, entra o Haroldo Francos vai cortar, o Haroldo fica com a bola, o Haroldo Santos toca na direita do campo de ataque agora para o jogador que é Barrada, vai tentar a passagem em cima do primeiro, abriu, tocou, agora a bola chegou na esquerda com Antônio pula, preparou o cruzamento para a boca do gol, a bola subiu, desceu, chegou o Marcos Antônio, vai colocar para dentro, é saco! Gol! Do Esporte Clube Macapá, numa jogada sensacional pela direita, chegou o capitão, meteu o peito e botou para o fundo do gol, quando eram decorridos 25 minutos do segundo tempo, abre a contagem o Leão Azul da Avenida Fábio. Agora no placar do Aloysio Ferreira está escrito 1 para o Macapá, 0 para o Juventus. Parabéns ao senhor Humberto, parabéns a todos os homenageados. Lindo poder relembrar esses momentos. Agora sim, para realizar suas considerações finais, com a palavra o excelentíssimo deputado estadual Pastor Oliveira. Gente, depois dessa narração aí, Matias, é ou não é, Matias? Depois dessa narração aí, agora a gente só vai encerrar mesmo a sessão. Só venho agradecer a todos mais uma vez, a todos os atletas, ex-atletas, agradecer aos familiares em memória também dos ex-atletas, agradecer a todos os assessores, a todos que fazem presente aqui nesta sessão, agradecer mais uma vez a presença da vereadora Marcleide Alfaia, que chegou na hora do amém, mas chegou, graças a Deus chegou, né? E agradecer a Deus por tudo, tá certo, gente? Que Deus possa conceder a todos paz, saúde, alegria, harmonia, felicidade, realizações em todos os sentidos da vida de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão solene.
Os irmãos do Tremendão. Assiste? Assiste? Roda do Aranha. Bora. Vamos lá. Coloca aqui. Vai fazer aqui? Pode não, pode aproveitar. Ah, tá. Pode encerrar aqui agora? Pode. Encerra. Tá. Beleza. Vai. Pois é, pessoal. Bom dia. Já são aqui pontualmente em Macapá. Que horas são aí, meu amigo Sérgio? Que horas são aí? Pode encerrar. Já voltou lá, né? Vou fazer. 11h28. São 11h28 em Macapá. São 11h28 em Macapá. Encerrada aqui a sessão solenidade para os campeões do Copom da Amazônia. Te parabeniza a Assembleia, principalmente ao pastor, o deputado Oliveira, por esse feito. Né? Você sabe que o Esporte Clube Macapá abriu caminho para o futebol mapaense a nível local, nacional e internacional. Está aí, encerrado. Uma grande festa aí, Sérgio Barros. Obrigado, a gente vai encerrando por aqui, que agora a gente vai fazer matérias. Beleza? Abraço.